A paz do Senhor Jesus a todos, né? Grande alegria estar aqui mais uma vez no meu canal, gravando mais um vídeo. E a palavra de hoje para a nossa meditação está no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11 a seguir, que tem como título A Besta que Subiu da Terra. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada, e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E aqui no último versículo, versículo 18, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o número é 666. Observem que a partir nesse capítulo 13, a partir do versículo 11, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Observe que aqui já começa o engano. O anticristo, ele está prestes a se revelar para o mundo. E quando ele se revelar, ele vai se revelar com a aparência de que é bom. E aqui já nesse versículo a gente tem aqui cordeiro, semelhança de um cordeiro. Por que cordeiro? Porque sempre que a gente se refere a Jesus Cristo, nosso Salvador, nas Escrituras, há uma referência ao cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui nesse livro de Apocalipse, no capítulo 13, versículo 11, já vem essa semelhança de um cordeiro. Olha só, semelhança do que é bom, porque o cordeiro representa Cristo. Mas falava como dragão. Quem é o dragão descrito nas escrituras bíblicas? O dragão é Satanás, o diabo é Lúcifer, aquele que se rebelou no céu contra Deus, querendo receber adoração e glória para si. E foi expulso de lá juntamente com 1/3 das hostes celestiais. Então observem que aqui já começa o engano. Satanás, ele veio matar, roubar e destruir. E quando ele se manifestar na pessoa do anticristo, ele vai tentar enganar os homens da terra e vai enganar a muitos. E por que eu trouxe esse texto hoje para a nossa meditação? A gente vive um atual cenário de pandemia, muitas profecias, mas a gente não precisa seguir muitas profecias. A gente só precisa seguir uma profecia que aqui está descrita neste livro que se chama Bíblia e que já nos dá todas as orientações para a gente entender o que acontece hoje. E aí o que acontece? Muita gente está achando que os crentes estão ficando fanáticos, que estão perdendo o juízo, que se trata apenas de mais um ponto da história, se trata de mais uma pandemia que faz parte da história do homem, da história da humanidade. Bem, antes de falar dessa história da humanidade e de trazer alguns fatos, inclusive pandemias que fizeram parte da história da humanidade, eu quero fazer aqui a leitura em alguns livros da Bíblia, para depois a gente entender esses fatos que aconteceram
na humanidade. E aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1, mas eu vou ler a partir do versículo 14, capítulo 3 de Gênesis, versículo 14, que tem como título assim: a tentação de Eva e a queda do homem. Aí no versículo 14 diz: então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, o que foi que a serpente fez? Ela persuadiu Eva, ela enganou Eva, para que Eva comesse do fruto que Deus havia proibido que ela e Adão tocassem no jardim do Éden. Então a serpente persuadiu Eva, com muita eloquência, astuta, com muita sagacidade. Ela instruiu Eva e Eva acabou comendo do fruto. Quando Adão se aproxima, Eva acaba persuadindo Adão a comer do fruto também. E aí no versículo 14, Deus vai dizer para a serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, a semente da mulher. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Aqui o Senhor lançou uma sentença sobre a serpente. E vai lançar também sobre Eva e sobre Adão. Eles também vão sofrer a consequência da sua desobediência no jardim do Éden. Mas eu quero que a gente preste atenção no versículo 14 e no versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Aqui Deus faz uma promessa. A serpente persuadiu Eva para que ela persuadisse Adão e eles cometessem o pecado. E fossem o quê? Destituídos da glória de Deus. Fossem colocados para fora do jardim. Mas no mesmo tempo que Satanás concretizou esse pensamento de destruição, esse plano de destruição da obra que Deus criou, do ser humano que ele fez à imagem e semelhança dele, o Senhor já lança uma promessa: da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Ou seja, da mulher nascerá aquele que vai destruir Satanás. E é aí onde tudo começa. Satanás começa agora a trabalhar em cima do que? Do pecado. O pecado que nos destituiu da presença de Deus, o pecado que nos tirou da comunhão com Deus. Ele agora trabalha para quê? Para matar, para destruir e para levar as almas para o inferno, para que não se cumpra essa promessa. Aí em Gênesis, ainda no livro de Gênesis, Caim mata Abel, né? O primeiro filho de Eva, os primeiros filhos de Eva aí com Adão, Caim e Abel. Eles oferecem um sacrifício a Deus, mas Deus se agrada mais do sacrifício, da oferta de Abel, que era um pastor de ovelhas, e não se agrada da oferta de Caim, porque ele era agricultor, mas ofereceu para Deus o que sobrou. Já Abel ofereceu para Deus como um sacrifício a melhor ovelha do seu rebanho. Então, por isso, Deus se agrada de Abel. E tomado pela inveja, quem coloca a inveja no coração de Caim? A serpente. Por quê? Porque desde lá já foi instituída uma condenação sobre ela. Então, Satanás coloca a inveja e aí acontece o primeiro homicídio na humanidade. Caim mata Abel. E a serpente, né, o diabo ali que usa de engano, usa de persuasão para colocar no coração humano o pior tipo de sentimento, acha que Deus vai matar Caim. Mas Deus não mata Caim. Diz, não, tu vai viver
e qualquer que tocar em ti será maldito. E Caim sobrevive. E a partir de Caim surge aí também uma humanidade toda pervertida, contaminada em pecado. E depois, continuando nessa genealogia, porque o assunto é muito longo, vem Sem, ou melhor, Sete, que está dentro da genealogia 7, que está descrito em Gênesis no capítulo 5. E Sete, ele vai assumir esse lugar de Abel e a posição a promessa de Deus que havia sido instituída lá no Éden, né? Vai se cumprir aqui em Sete. Mas vamos mais para frente. Os planos de Satanás mais uma vez foi frustrado. Deus não matou Caim e ainda abençoou Adão e Eva com Sete, que trouxe todas as suas virtudes. Lá no livro de Gênesis, a partir também, ou melhor, de Êxodo, capítulo 1, versículo 1, vai acontecer outra situação, que já vem aqui um pouco mais para frente. José está no Egito, José se transforma em governador do Egito. Depois José morre, e aí é esquecido o que José fez. E o povo começa a crescer em grande número. E temendo esse crescimento, Faraó dá instruções às parteiras dos hebreus para que matassem todos os meninos e deixassem apenas as meninas vivas. Mas aí Joquebede esconde Moisés em um cestinho, e Moisés é encontrado pela filha de Faraó e criado como um príncipe no palácio. E aí depois, com quase 40 anos, Moisés se recusa a ser chamado da filha de Faraó e sai e vai para Midian. E 40 anos depois, Moisés volta como libertador do povo de Deus no Egito. Mais uma vez, os planos de Satanás caem por terra. E aí, chegando do Antigo para o Novo Testamento, Herodes o Grande, sabendo que nasceu Jesus Cristo e sabendo da profecia que nasceria um rei, o rei verdadeiro, o rei dos judeus, faz o quê? Manda matar todos os meninos de Belém, de todos os seus arredores, menores de 2 anos. Está lá no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 16. Observem como durante todo o curso da humanidade, Satanás ele vem tentando frustrar os planos de Deus, tentando acabar com os planos de Deus. Por quê? Porque ele sabe que foi instituída a sua destruição. E aí, quando nasce Jesus, acabou. O destino dele está selado. Você ainda não está entendendo, mas vai entender daqui a pouco. Aí vamos agora para o mundo secular. Primeira Guerra Mundial, 22 de julho de 1914, final em 1918. Segunda Guerra Mundial, 1º de setembro de 1939 a 2 de setembro de 1945. Guerra do Vietnã, 1º de novembro de 1955 a 30 de abril de 1975. Guerra da Coreia, 25 de junho a 1950. De 1950, aí vai até 27 de julho de 1953. Guerra Civil Russa, de 7 de novembro de 1917 a 25 de outubro de 1922. E aí vem outras guerras. Guerras e mais guerras. Gripe espanhola, número de mortos, 50 milhões. Início, fevereiro de 1918. Término, abril de 1920. Peste negra, número de mortes de 75 a 200 milhões. Doenças, peste bubônica, septicêmica, pneumônica. Período de 1343 a 1353. O que é que o mundo quer que o povo pense hoje? Que as guerras, que as pestes, ou melhor, as pandemias, sempre fizeram parte da humanidade. Que a pandemia do Covid é mais uma pandemia
para entrar para o histórico ou para os livros de história da humanidade. Mas, desde Gênesis, desde quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso por conta do pecado original, que o diabo sabe que os seus dias estão contados e que em breve ele será destruído juntamente com as hostes celestiais da maldade que foram expulsos com ele lá do céu. Desde Gênesis até o Novo Testamento, até o nascimento de Jesus Cristo, que Satanás vem tentando aumentar, vamos dizer assim, tentando alcançar o máximo de almas, ou seja, destruir o máximo de almas. Mas a partir do momento que Jesus Cristo nasce, isso aqui já está praticamente concretizado, instituído. E hoje, qual é a estratégia de Satanás? Fazer você pensar que as guerras, as pandemias que estão acontecendo agora é mais um processo da humanidade. Qual a diferença entre essas guerras, pandemias que aconteceram durante todo o caminhar da humanidade para o que nós estamos vivendo agora? Durante a Primeira Guerra Mundial, a gente tinha um mundo multipolar. A gente tinha várias potências mundiais lutando pelo controle da economia e da política. Depois, na Segunda Guerra Mundial, a gente viu esse mundo se bipolarizar, se dividir em dois grandes blocos econômicos, capitalismo e socialismo. E hoje, a gente está caminhando para o que está escrito aqui no livro de Apocalipse. Um governo único, uma única moeda. E se a gente terá um governo único e uma única moeda, a gente também vai ter um único líder mundial. E quem é esse líder mundial? Quem é esse líder mundial? A besta que subiu da terra e que exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. O que é que está dizendo aqui? Que esse anticristo, ele se revelará para a humanidade. Que esse homem que nega tudo que é Deus é um homem eloquente. É um homem cheio de carisma, que vai unificar todas as nações. E detalhe, lembra que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Ressuscitou ao terceiro dia dos mortos. O que é que a besta vai fazer? Vai ser ferida de chaga mortal e depois vai ser curada para imitar, simular a morte da cruz, para enganar. E muitos serão enganados aqui. E faz grandes sinais, de maneira até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Lá no Antigo Testamento, no desafio de Elias aos profetas de Baal e Aserá, o Senhor Deus, ele mandou fogo do céu e consumiu a todos. Eram 850 e todos foram consumidos, mortos pelo fogo. Olha o que Satanás vai fazer aqui em Apocalipse quando o anticristo ascender na política mundial. Ele vai fazer até fogo descer do céu para se comparar a Deus. À vista dos homens. E aqueles que não estiverem firmados na rocha, a rocha que é Cristo Jesus, será enganado. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta. Fará uma imagem. Lembra lá do livro de Daniel? Quando os sátrapas, os magos, eles se reuniram porque eles invejavam a Daniel e a sua sabedoria que vinha do alto, que vinha do único e verdadeiro Deus.
Fizeram uma imagem, e todo aquele que não se prostrasse à imagem seria jogado na fornalha ardente. E aí Cedraque, Mesaque e Abidnego, os nomes que eles ganharam lá na Babilônia, né? Os nomes hebreus deles são Azarias, Ananias e Misael. Eles seriam jogados na fornalha ardente se não se curvasse. E eles não se curvaram. E se mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha de fogo. E eles foram lançados lá dentro. Só que o quarto homem estava lá. Jesus Cristo já estava lá. Jesus já estava lá esperando por eles. E quanto mais o fogo aumentava, mais eles dançavam, mais eles cantavam hinos de glória e louvor ao nosso Deus. E nenhuma chama queimava o corpo desses homens. E aqueles que abriram a fornalha para lançar eles dentro, o forno era tão quente que estes morreram, mas os servos de Deus não. Deus os honrou porque eles não se prostraram à imagem. Lá no Antigo Testamento. E observem aqui, no Novo Testamento, no cumprimento da profecia descrita em Apocalipse. Quem não adorar a imagem da besta vai ter ordem para ser morto. A igreja do Senhor já vai estar aqui na terra? Não. Porque quando esse que é o anticristo se manifestar, revelar o seu nome para o mundo, o Senhor já nos fez uma promessa aqui no mesmo livro. A igreja do Senhor não estará mais na terra. O arrebatamento da igreja já terá acontecido. E estaremos na glória junto com Jesus. Por isso, apressa-te. Faz uma aliança com Jesus. Diz não ao mundo. Porque eu posso dizer, eu não tenho conhecimento teológico, melhor dizendo, eu não sou teóloga, não tenho conhecimento teológico. Meu conhecimento é pouco, mas eu creio no que está escrito na Bíblia. E aqui é muito simples. Tudo que aconteceu aqui, pandemias, guerras, é o que está escrito lá no Sermão da Montanha, o princípio das dores. A própria palavra nos esclarece. É o princípio das dores. O que me faz eu crer que o momento que eu e você vivemos hoje não é mais um momento histórico e sim um momento profético. Porque aqui a gente já passou por esse mundo multipolar de economia multipolarizada. A gente já passou por uma economia bipolarizada, socialismo e capitalismo. E hoje a gente se encaminha para o cumprimento do que está escrito aqui no livro de Apocalipse. Um governo único, uma moeda única e um único líder mundial. Então eu e você já somos a geração profética que está vendo a profecia do livro de Apocalipse se cumprindo dia após dia. Vamos aqui para o versículo 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, glória, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. A igreja do Senhor não vai mais estar aqui. Os que ficarem e que passarão por isso para irem para o céu terão que resistir. Não poderão aceitar o sinal nem na sua mão direita, nem na sua testa. Porque a partir do momento que aceitar o sinal ou a marca da besta, na sua mão direita ou na testa, acabou. Não tem mais salvação. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Essa é a cartada de Satanás. Você não vai poder comprar, você não vai poder vender, provavelmente não vai conseguir atendimento médico pelo SUS, se não tiver a marca da besta. E a partir do momento que colocar essa marca, seja na mão direita ou na testa, você estará condenado juntamente com Satanás.
Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem e o seu número é 666. E esse número já está aí em muitos locais. Já está dando sinais do que o espírito de anticristo, que sempre atuou, ó. O espírito do anticristo, ele sempre atuou. Desde lá, no Jardim do Éden, quando persuadiu a serpente para que Eva comesse do fruto, e assim persuadisse seu marido Adão a comer também. Como também estava no momento em que inflamou Caim com toda a inveja para matar seu irmão Abel. Como também estava ali no coração de Faraó para incitar a matar todos os meninos hebreus, para que o libertador do povo de Deus no Egito, Moisés, não nascesse, não crescesse, para não cumprir o propósito de Deus lá no Egito com o povo de Deus, com Israel, com os hebreus. O mesmo espírito de anticristo atuou lá no coração de Herodes para matar todos os meninos menores de 2 anos, para que o Senhor Jesus não nascesse, para que hoje eu e você não pudéssemos sorrir e ter a certeza de que a nossa salvação está garantida pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Como eu disse no vídeo anterior, a única coisa que nos separa de Deus é o quê? É o pecado. Voltar a praticar as mesmas obras antigas. Isso vai fazer separação entre nós e Deus e pode colocar a nossa salvação em risco. Mas se crer, se for batizado, será salvo. Renunciar ao mundo, renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Tomar a cruz e seguir a Cristo. Quem não herdará o reino dos céus? Quem não herdará o reino dos céus? Vamos ver lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir dos versículos 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aí o 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O que fazer para entrar no reino de Deus? Renunciar a isso tudo aqui. Tudo que foi descrito aqui, ó. Diga não à idolatria. Diga não ao adultério. Diga não ao espírito efeminado, espírito de homossexualismo. Sodomitas, diga não. Ladrão, avarento. Se roubava, não roube mais. Lá também no livro de Mateus, a gente vai ter capítulo 7, versículos 22. Capítulo 7, versículos 22 a seguir. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E não lhes direi, e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso aqui é para nós que já fizemos uma aliança com Jesus. Fez aliança com Jesus e voltou a praticar os atos antigos: adultério, roubo, fornicação, mentira, prostituição, lascívia. E continua fazendo a obra de Deus. Continua dizendo que está servindo a Jesus. Aí naquele grande dia ele vai dizer abertamente: nunca vos conheci. Para nós cristãos é hora de lutar. Lutar contra as astutas ciladas do diabo para tomar a nossa coroa. Não se deixando enganar por ele.
para não voltar a praticar as antigas obras. Para você que não é cristão, é hora de se apressar. Apressa-te. Faz uma aliança com Jesus. Porque as profecias deste livro já estão todas quase cumpridas. A gente está vivendo agora esse momento aqui descrito em Apocalipse. A qualquer momento, a besta que subiu, ela vai se manifestar. Ela vai se declarar. Ela vai se colocar no mundo como Cristo. Mas, na verdade, é o anticristo. É a besta. Falso profeta. A trindade satânica vai se manifestar. A besta, Satanás, o falso profeta e o anticristo. E se manifestará contra tudo aquilo que é de Cristo, inclusive contra o povo de Deus. Então você que ouviu esta palavra, não despreze, reflita. Você que está andando de forma desordenada, corrija sua vida. A palavra de Deus é para nos edificar, nos corrigir e nos exortar, para que a gente permaneça no caminho estreito, para que a gente não perca a nossa coroa. Cuidado com a lascívia. Cuidado com querer se assemelhar ao mundo. A igreja de Deus não é semelhante ao mundo. A igreja de Deus anda na contramão do mundo. Então você que é igreja de Deus e que quer cada dia mais se parecer com o mundo, tome cuidado. Igreja de Deus tem que ser semelhante a Deus. Jesus diz, para a gente ser semelhante a Ele. Igreja de Cristo tem que ser semelhante a Cristo. Noiva do Cordeiro tem que ser semelhante ao Cordeiro. A noiva do Cordeiro não anda com lascívia. A noiva do Cordeiro não trata seu corpo como o mundo trata, se expondo, mostrando. Aí você pode me dizer, irmã Luciana, a palavra de Deus diz, rasgai-vos os vossos coração e não as vossas vestes. Deus é amor. Deus quer o coração. Deus quer nós como noiva dele, completo. Por fora como por dentro. Tanto o exterior quanto o interior. Quando você vai no supermercado comprar frutas, verduras e legumes, você olha a aparência de todas elas por fora. E olha atentamente, tanto é que se leva horas no supermercado escolhendo frutas, verduras e legumes. E você escolhe pela aparência que ela tem fora. E quando você chega em casa, que errou nenhuma, você diz, nossa, como eu não consegui ver isso? A mesma coisa é a noiva do Cordeiro. Ela é noiva por dentro e é noiva por fora. O mundo, quando ver, tem que reconhecer que você é noiva de Cristo. Então, pare de falar discurso de mundo. Que Deus quer coração, mas não quer o exterior. Isso é discurso de mundo, discurso de quem não conhece a palavra. Deus quer nós por completo. O Senhor, o véu do templo se rasga para dizer que agora eu e você somos templo do Espírito Santo. Então, para com esse discurso mundano. Para com esse discurso mundano de dizer que Deus é amor. Deus é amor e Deus é justiça. Deus é amor, mas Deus quer que seu povo ande em retidão e com diferença do que é mundo. Aí os fariseus, vamos lá. Os fariseus tinham uma aparência de bondade, tinham uma aparência exterior muito boa. E a aparência de quem servia a Deus, mas por dentro era sepulcro caiado. Mas quando eles falavam, aquela aparência caía por terra, porque eram cheios de cobiça, de veneno, de idolatria. Idolatravam dinheiro. Se tem um cristão que anda com a aparência de um jeito, no momento que ele abrir a boca, no momento que ele falar, ele vai dizer realmente se ele serve a Deus ou se ele não serve. Mas o crente tem que ter a aparência de Cristo. Quando Jesus foi preso lá no Getsêmani, os apóstolos foram perseguidos, não foi pelo coração não,
Foi porque a aparência deles era a aparência de Cristo. O modo de falar deles era igual ao de Cristo. Então eu e você que tenhamos a aparência de Cristo. Parar de adorar e de idolatrar o que é mundo. O mundo tem que imitar a igreja e não a igreja imitar o mundo. Que o Senhor Jesus vos abençoe e que essa palavra sirva de edificação para a sua vida e para a sua alma. Amém?